Oi meninas, tudo supimpa? Mais uma tag que eu vou responder da Tamara Costa, que mais uma vez eu vi a Carla Lemos respondendo. E eu realmente não tenho nada pra fazer ainda, então vou responder. Eu não achei as perguntinhas ali, então quando eu olhei o vídeo eu anotei. Se tiver alguma coisa errada, me desculpem, tá? O nome da tag é Se Eu Fosse. Se eu fosse um mês, qual eu seria? Novembro, mês do meu aniversário. Se eu fosse um dia da semana, eu acho que domingo. Hora do dia, acho que meia-noite. Qualquer horário da noite eu gosto. Eu sou uma pessoa que gosta bastante da noite, assim. Se eu fosse uma direção, sul. Se eu fosse um móvel, eu acho que uma cama. Eu amo dormir muito. Se eu fosse uma bebida, eu seria Coca-Cola. Sou viciada em Coca-Cola. Se eu fosse uma pedra, eu acho que eu seria uma esmeralda. Eu gosto. É bonita. Se eu fosse uma árvore, eu acho que eu seria um coqueiro. Bem alto. Bem lindo. Se eu fosse uma fruta, eu acho que morango. Eu amo morango, adoro. Se eu fosse uma flor, eu acho que eu seria uma rosa. Rosa branca. Se eu fosse um clima, qualquer clima que fosse friozinho. Uma estação, inverno. Eu amo o inverno, adoro frio, muito frio. Se eu fosse um instrumento musical, eu seria um violino. Eu adoro violino. Eu fazia aulas e tive que parar por causa da faculdade, infelizmente, mas eu amo violino. Se eu fosse um elemento, eu seria fogo. Se eu fosse uma cor, eu seria preto, eu acho. Se eu fosse uma criatura mágica, uma sereia, talvez. Sereia mágica, né? É. Se eu fosse um inseto, cara, eu odeio inseto. Acho que eu seria um... Ai! Uma libélula, eu acho. É, eu acho. Se eu fosse um som, eu seria o som da chuva. Se eu fosse um sentimento, eu acho que eu seria a paciência. Eu tenho bastante paciência, então acho que isso seria bom pra mim. Se eu fosse um personagem da mitologia grega, qual seria? Afrodite, deusa do amor e da beleza. Se fosse uma comida, pode ser sobremesa, torta de bolacha, adoro. Se eu fosse uma palavra, preguiça. Eu seria a palavra preguiça. Se eu fosse um lugar, eu seria uma praia. Nossa, acho que Fernando de Noronha. Ótimo. Se eu fosse um sabor, vocês conhecem os azedinhos? Eles são amargos com açúcar. Então é meio amargo, meio doce. Acho que seria esse. Se eu fosse um cheiro, cheiro da chuva. Deu pra perceber que eu adoro chuva, né? O cheirinho da chuva é ótimo. Se eu fosse um verbo, verbo sonhar, eu acho. Se eu fosse um objeto, eu seria um computador. Computador é objeto? É, né? Ou uma máquina fotográfica. Se eu fosse um número,
Acho que eu seria o número 1. Ou o número 0, dependendo do lugar que ele tá, mas sempre o primeiro. Se eu fosse uma peça de calçado, eu seria uma bota. Eu amo bota. Plataforma, salto alto, meia pata, qualquer tipo de bota. Cano longo. Se eu fosse um acessório, um piercing. Se eu fosse um tique. Não sei que tique eu seria. Ficar mexendo no piercing. Tô sempre mordendo. Mordendo o piercing assim, ou mexendo, cutucando, sei lá. Se eu fosse um gesto, eu seria um sorriso. Ou um abraço. Sei lá, alguma coisa que trouxesse aconchego, alguma coisa assim pras pessoas. Eu acho que eu seria isso. Tá? Acabou de novo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero não responder mais tags hoje. Só amanhã. Que hoje já é amanhã, já é 1h04. Tá? Então, obrigado por assistir. E qualquer coisa é só perguntar, tá? Então, é isso. Tchauzinho.